de ouvir a palavra. Queridos, eu queria pedir a você, se você puder, naturalmente, prestar bastante atenção nesses minutos que eu tenho para essa reflexão que talvez vá falar muito ao seu coração. Essa reflexão, ela nasceu depois de um sepultamento que eu fiz ontem de um irmão da nossa igreja que aos 38 anos perdeu a sua vida, perdeu a batalha contra a luta contra um câncer. E no decorrer daquele sepultamento, algumas pessoas me perguntaram: pastor, ele tinha tanta fé. Muitas vezes ele chegou a mencionar que daria o testemunho dele no púlpito da igreja. Ele não murmurava. Por que Deus não o curou? Esse talvez seja o maior dilema da jornada cristã. Como conciliar o amor de Deus com a dor e o sofrimento? Alguns chegam até dizer: se Deus é amor, por que o justo sofre? Porque às vezes olhamos para quem não serve a Deus, parece que a sua grama sempre é mais verde do que a nossa. Talvez eu esteja falando justamente nessa tarde para pessoas que estão vivendo um momento difícil, passando por uma situação complicada, vivendo uma crise, seja ela conjugal, emocional, financeira, mas é um servo, é uma serva de Deus, é fiel, e não está compreendendo porque parece que o céu se transformou de bronze sobre a sua vida. Mas hoje eu quero ser boca de Deus e trazer uma palavra sobre as bênçãos decorrentes das dores e do sofrimento. Por incrível que pareça, por mais absurdo que isso possa soar aos seus ouvidos, existe algo de bom que nós podemos extrair de momentos tão terríveis na nossa vida. Ontem, por exemplo, ao término do sepultamento, quando eu fiz e preparei uma palavra e dei ali naquele sepultamento, era um momento difícil, um momento de dor, mas depois algumas pessoas chegaram até mim e falaram: pastor, essa palavra falou tão forte no meu coração. Pastor, que palavra maravilhosa. E não eram pessoas que frequentam as igrejas. Então a dor daquela família propiciou para que outras pessoas pudessem experimentar algo de bom na sua vida. E eu quero que você abra a sua Bíblia, se você tiver, ou ouça esse texto que se encontra em Marcos, capítulo 1, dos versos 29 ao 34, que diz assim: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago, João, à casa de Simão e André. E a sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou Jesus e todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios e não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. A verdade é que ninguém quer sentir dor. A verdade é que se fosse feita uma enquete, todos nós colocaríamos assim: queremos passar por essa vida só com alegria, só com sorriso, com saúde. Como é difícil administrar o dia mal. Como é difícil. Como que é complicado às vezes você administrar uma perda. Como é difícil você administrar um momento ruim na sua área financeira, no seu casamento. E principalmente quando elas chegam de forma inesperada.
E muitas pessoas, elas acabam sucumbindo na fé. Muitas pessoas não conseguem compreender como que um Deus de amor pode permitir que ela sofra daquela maneira. Como um Deus que diz que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo nele crê, não pereça, tivesse a vida eterna, pode permanecer em silêncio diante de orações, clamando por uma vitória, clamando por um milagre, pedindo para que Deus entre com providência, abra uma porta de emprego. É nesse momento que algumas pessoas chegam a questionar a Deus. E isso não é de agora. Jó, quando passou por um momento difícil da sua vida, ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. A dor era tanto, o sofrimento era tanto que ele não aguentou e amaldiçoou. Ele disse em outras palavras: quem dera que eu nem tivesse nascido. Jeremias, porque pregava a palavra, falava aquilo que Deus queria que ele falasse, era um representante de Deus aqui na terra. De tanto sofrimento, ele chegou a afirmar que a palavra de Deus em seus lábios se tornou uma vergonha. O salmista Davi disse: Deus, Deus meu, por que me desamparaste? A verdade é que quando nós cremos que Deus é soberano, quando nós cremos que Deus está no controle da nossa vida, a gente consegue lidar com a dor, com o sofrimento de uma forma mais agradável, ainda que seja ruim o processo. Porque lá na frente a gente pode até afirmar, como o salmista disse, que foi bom ele ter sido afligido. Se existe uma verdade, meu irmão, para você essa palavra: é impossível passar nessa vida sem vivenciar o dia mau. Quem dera eu pudesse orar pedindo Deus que os meus restantes dias aqui na terra seja dias bons. Quem dera nós pudéssemos orar e o restante da nossa jornada, caminhada cristã, ela fosse regada pelas bênçãos, pela bondade, pela misericórdia de Deus todos os dias. Quem dera, irmão. Mas vai haver um momento que mesmo nos dias da bondade e misericórdia de Deus, nós teremos que enfrentar o dia mau. E o dia mau na nossa vida pode ser algo que nos aproxima de Deus, ou pode ser algo que nos afasta de Deus. A pergunta é: como que você está lidando com esse momento que você está passando? Como você está conciliando a sua dor, o seu sofrimento com este amor de Deus? E eu quero mostrar a você que, por mais terrível que seja, talvez seja nesse momento que você está no vale da sombra da morte, é que você está caminhando em caminhos terríveis, é que Deus vai usar a sua vida para trabalhar na vida de outras pessoas. Talvez você não compreenda, mas Hebreus está se cumprindo na sua vida. Você está rodeado por uma grande nuvem de testemunhas. Muitas pessoas estão olhando, observando. Muitas pessoas estão analisando qual é o seu comportamento, quais são as suas palavras, quais são as suas atitudes diante desse momento tão difícil, aonde muitos caem, aonde muitos deixam de caminhar. Mas você, nesse momento, mesmo não conseguindo voar, mesmo não conseguindo correr, mesmo não conseguindo caminhar, você está se arrastando, mas não está parando. Há dois momentos em que nós precisamos decidir na nossa vida.
Nós vamos ser uma rispa que, quando perde os seus filhos, durante 6 meses ela deixa de viver para ficar enxotando animais e aves para não comerem o cadáver dos seus filhos. 6 meses. Ou nós vamos seguir adiante. Nós vamos entender que por trás dessa dor e sofrimento esconde um propósito maior de Deus. Eu sei que você desejaria passar por essa vida sorrindo, mas eu não quero mentir para você. O próprio Deus disse que no mundo teríamos aflições. Porque quando a gente fala de dor, quando a gente fala de sofrimento, nos remete a algo ruim, a algo difícil. É algo que proporciona tristeza, que às vezes é desanimador. Mas a verdade é que nós podemos passar por essa prova dando glória a Deus. Eu quero falar isso para você que está me ouvindo nessa tarde. Para você que está assistindo pelo YouTube. Deus, ele não perdeu o controle da tua vida. Deus ainda está no controle dessa situação. As rédeas desse animal podem ter fugido das suas mãos. Os remos podem ter escapado das suas mãos. Mas Deus ainda tem o controle da tua vida, e no momento em que for devido, Ele vai dar uma palavra: haja paz, aonde só está havendo guerra. Haja luz, aonde você só está encontrando trevas. Haja um distanciamento entre o mal e o bem. Basta Deus se levantar do teu trono e dar uma palavra e tudo irá mudar, meu irmão. Saiba que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus e da terra. Existe o tempo em que a gente vai chorar, sim. Mas a Bíblia diz que também existirá um tempo que nós vamos sorrir. Existe um tempo, sim, que a gente vai plantar. Mas a Bíblia diz também que existe um tempo que nós vamos colher. E eu quero, rapidamente, dentro desse texto, dessa cura, aparentemente simples, era uma cura de uma mulher que estava febril, mas que traz lições extraordinárias. Marcos diz que toda a cidade se reuniu à porta da casa. Presta atenção, nos versículos 33 e 34, a Bíblia diz que toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos do que sofriam de várias doenças. E também expulsou muitos demônios. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo a você, meu irmão, que Deus vai usar a sua dor para abençoar a vida de outras pessoas. Algumas pessoas não conseguem extrair da dor mais do que tua própria dor. Preste bem atenção. A cura da sogra de Pedro, ela proporcionou a outras pessoas milagres também. Mas elas foram curadas por quê? Porque a sogra de Pedro estava febril. Ou seja, Deus usou a dor daquela mulher. Deus usou a enfermidade daquela mulher como canal de bênção para abençoar outras pessoas. Aquela dor que Jesus cura abriu a porta da casa dela para que outros também fossem curados e abençoados e libertos. Então entenda, querido, que talvez o que está acontecendo na tua vida, o que você não está compreendendo, o que você não está conseguindo discernir, nada mais é do que um instrumento que Deus quer usar, primeiramente para usar em você e depois através de você.
O testemunho da cura dela extrapolou a casa dela. E quando as pessoas souberam que aquela mulher havia sido curada e que Jesus estava na casa dela, não pensaram outra coisa a não ser: eu também vou lá. Então não pense que Jesus está alheio ao teu sofrimento. Não pense que Jesus não sabe o que você está passando, sim. Mas Ele quer usar essa situação. Ele quer usar esse momento. Ele quer usar a sua dor para quê? Para que ela seja também uma bênção na vida de outras pessoas. Quantas pessoas foram curadas porque a sogra de Pedro ficou febril? Se ela não tivesse ficado enferma, muitos talvez não seriam curados de cegueira, de paralisia, de surdez. Muitos não seriam libertos de demônios. Mas tudo foi possível por quê? Porque a dor dela proporcionou para outras pessoas milagres. O que foi ruim temporariamente na vida da sogra de Pedro foi ótimo para outras pessoas. Você pode dizer nessa hora: Deus não vai desperdiçar o meu sofrimento. Deus usa as nossas dores para transformar a vida de outras pessoas. Ah, querido, Deus não vai desperdiçar esse momento que você está passando. Deus não vai deixar de colher cada lágrima que você está derramando. Mas você precisa lidar com essa dor. Você precisa melhorar o seu vocábulo. Ao invés de murmurar, glorifique. Ao invés de reclamar, diga para Deus: eis-me aqui. Porque se há algo nessa dor, se chama propósito. Talvez nesse momento você não entenda, como aquela mulher talvez não entendeu. Como que é possível? Eu sou sogra do discípulo de Jesus. Como que isso pode ter acontecido na minha vida? Mas o que ela não sabia é que aquela enfermidade seria justamente a porta para que outros que estavam passando por enfermidades maiores poderiam ser alcançados com a graça do Senhor. Você está entendendo por que as coisas estão acontecendo? Para que as pessoas possam ver na sua vida a glória da segunda casa. A segunda coisa que a gente precisa entender é que Jesus, ele sempre vai usar a dor para cumprir propósitos. Olha que diz o versículo 31. Passando ela a servi-los. A sogra de Pedro passa a servir agora Jesus. Algumas pessoas nos momentos de dor chegam a dizer: Deus é um cara maldoso. Fica brincando com o ser humano, dando dificuldade, permitindo dores e sofrimento. A verdade é que Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Mas como um pai, ele sabe o melhor momento de dar, de não dar para o seu filho. Por que será que a sogra de Pedro ficou doente? Justamente no momento em que Jesus estava na cidade. Isso não é coincidência. Isso se chama propósito. Você está entendendo? Foi justamente um milagre que aconteceu na vida dela, que proporcionou a ela o quê? O servir a Jesus. É por isso que a Bíblia diz que uns vêm pelo amor e outros vêm pela dor. Assim como não foi coincidência o momento que Davi está levando mantimentos e o gigante desafia a nação de Israel. Assim como não foi coincidência o constranger de Simão a carregar a cruz.
Certamente a sogra de Pedro não entendia o porquê está doente. Por que aquilo acontecia? Mas aquilo que você chama de coincidência, Deus chama de propósito. Tem um propósito nessa situação que você está passando. Tem algo que Deus quer fazer em você e depois através de você nessa situação. Não foi coincidência ela ficar febril justamente quando Jesus estava na cidade. Ela tinha tantos outros momentos para ficar doente. Ficou justamente naquele momento. Para quê, irmão? Para se cumprir um propósito. Para que ela pudesse servir ao Senhor. E depois, através do milagre na sua vida, ser um instrumento para servir outras pessoas. Testemunhos. Por que nós acreditamos que Deus cura? Porque houve um momento que pessoas ficaram enfermas. Por que nós acreditamos que Deus pode ressuscitar? Porque houve pessoas que morreram e depois Deus ressuscitou. Por que nós acreditamos que Deus pode levantar e transformar casamento? Porque houve momentos que casamentos foram transformados. Ou seja, muitas vezes é preciso passar pelo vale da sombra da morte, para depois que termina esse vale, a gente dê testemunho dizendo: grandes coisas fez o Senhor por mim. Aí eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Que depois que esse vendaval passar, grandes coisas Deus tem para a sua vida. Existe um propósito maior na sua dor e no seu sofrimento. Não é à toa que isso aconteceu justamente agora. Não é à toa o que você está passando justamente agora. Existe um propósito. E a palavra para você, não pare. Não desista. Se não der para caminhar, se arraste. Porque certamente, lá na frente, você cantará o hino da vitória. Foi necessário um rapaz que eu tenho certeza que está salvo, que está com o corpo agora não mais debilitado por uma doença, morrer, não é o que nós queríamos, mas morreu, para que muitos perdidos pudessem ser salvos. Existe um propósito maior em sua dor. Terceiro, Jesus estava interessado no problema dela. Marcos diz: então se aproximou-se dela, tomou-a pela mão e a febre deixou. Porque aquela doença dela tinha uma finalidade muito maior do que a dor que ela estava servindo. Qual, pastor? A enfermidade impedia ela de servir a Jesus. Agora curada, não. Jesus, ele está interessado no teu problema. Por isso que ele vai agora na sua casa. Por isso que agora ele está tocando do alto da cabeça a planta dos pés. Eu creio, querido. Eu creio que Deus pode curar pessoas agora. Eu creio que pessoas podem ser curadas. E através dessa cura, levantar e servir ao Senhor. Quantas pessoas, quando a gente olha na palavra de Deus, depois que foram curadas, foram libertas, passaram a servir ao Senhor. O endemoniado de Gadareno, que uma legião de demônios saiu, depois ele queria servir o Senhor falou: não, fique em casa, e deu testemunho. A mulher samaritana, quantas pessoas, Zaqueu, quantos foram abençoados e depois passaram a ser instrumento de Deus. Sabe, querido, a gente precisa repreender todo o mal. Porque através do mal, o inimigo muitas vezes quer nos paralisar. O maior interesse de Jesus é
que você o sirva. Por que você parou? Por que você deixou de servir ao Senhor? Por causa de um problema? Porque alguém falou alguma coisa a seu respeito? Porque alguém levantou uma calúnia? Ah, eu saí da igreja, pastor, porque na igreja tem fofoca. Ah, pastor, eu saí da igreja porque as pessoas me criticavam. Imagina se Jesus se importasse com as críticas, com as calúnias. Ele não ia nas sinagogas pregar. Entenda. Você não está na igreja por causa de homem. Você está na igreja para servir a Deus. E sempre que a gente se levanta para servir a Deus, oposições se levantam. Não se joga pedra em árvore que não produz frutos. Então, aprenda, confie e creia que existe algo maior do que essa dor que você está sentindo. Jesus faz 3 coisas na vida dessa mulher. Faz 3 coisas importantes. Primeiro, ele usa a dor dela para abençoar outras pessoas. Segundo, ele usa a dor dela para cumprir propósitos. Terceiro, ele mostra que ele está interessado em nós. Assim como ele estava interessado na enfermidade e no problema que a sogra de Pedro passava, ele está interessado no seu problema. E ele quer nessa tarde entrar na tua casa, curar você, para que a porta da sua casa se abra e muitos também experimentem o que você experimentou. A cura de Deus. Eu libero sobre a sua vida a cura de Deus. Fique com essa palavra em nome de Jesus.